Enquanto o Bruno coloca os nossos slides, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 25. Nós vamos dar continuidade à nossa série Os Patriarcas. Estudamos Abraão, agora estamos no penúltimo sermão sobre Isaac. Hoje, na realidade, nós vamos estudar sobre os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Antes de qualquer coisa, você que já está segurando a sua Bíblia, nós vamos fazer a nossa confissão. Para quem está nos visitando, nós costumamos fazer uma confissão baseada no que nós acreditamos das Escrituras. Então, se você pode, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos essa confissão. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu, irmãos, o quanto nós temos de coisas hoje que são instantâneas? A gente tem aí uma infinidade de coisas que a gente pode ver. A gente tem café instantâneo, a gente tem sopa, a gente tem pudim, a gente tem pipoca de micro-ondas. Tudo são coisas que são feitas rápido, né? Além do mais, a gente cada vez mais está avançando nas questões de celulares, internet, as notícias de rede social, que cada vez chega mais rápido. Na realidade, nós estamos sendo condicionados a sermos uma geração do fast food e da informação rápida. Isso tudo tem nos tornado cada vez mais imediatista. Atualmente nós somos treinados a não esperar, essa é a realidade. A geração atual, ela é treinada a não esperar. Uma geração que quer as coisas rápido, quer que aconteça rápido, uma geração que não tem paciência de esperar as coisas. Se surgir um problema ou alguma dificuldade em nossas vidas, nós pensamos que deve ter uma solução instantânea. Não dá para esperar, passar por dificuldade não é algo que a gente está contando muito. E para complicar ainda mais, o pensamento da sociedade atual, hedonista, que coloca o homem no centro de tudo, é que o ser humano ele nasceu para ser feliz e ter prazer. E passar por sofrimento não é algo que está muito nos planos da maioria da sociedade. Por consequência, ninguém gosta de esperar nada e para muitos esperar é até uma tortura. Talvez você já encontrou alguém que não sabe o que é esperar. Hoje nós vamos ver a diferença na vida de Isaac. Aliás, na diferença na vida de Esaú e de Jacó, os dois filhos de Isaac, são dois filhos bem diferentes. Nós vamos ver que por causa de não saber esperar ou por causa do imediatismo, a vida de Esaú nos traz exemplos muito atuais, assim também como a vida de Jacó. Vamos ler o texto? A gente vai ler Gênesis 25, dos versículos 19 até o 34. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dela e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz,
Eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a sua mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porém, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jurem. E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vamos orar mais uma vez. Nosso grande Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. O Senhor inspirou homens para escrever Tua palavra, infalível, inerrante, inspirada pelo Senhor. Pai, nos ajude a entender a Tua palavra, a guardar no nosso coração, e não somente isso, Senhor, sairmos daqui dispostos a praticar a Tua palavra. Ao final de tudo, Senhor, receba glória e honra de tudo que for pregado aqui, e que o Senhor possa estar agindo nos corações enquanto a Sua palavra é pregada. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 19 aqui começa dizendo: são estas as gerações do filho de Abraão. O livro de Gênesis mostra e registra sucessivas gerações, sucessivas genealogias desde Adão até Abraão, Isaque e Jacó. Passa sempre mostrando isso. O que nós aprendemos com esse relato é que as gerações vêm e depois passam, mas o Senhor, Ele permanece para sempre. Ele não muda. As gerações, elas vêm desde Adão, depois mostra-se a geração de Abraão, mas essas gerações sempre vão mudando. O Senhor, porém, dessas gerações, Ele permanece o mesmo. O Salmo 90, os versículos 1 e 2, diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O livro de Gênesis é um registro da fidelidade e da soberania de Deus ao longo dessas gerações. A gente vê que o tempo inteiro Deus está sendo fiel ao que prometeu e ao mesmo tempo governando tudo soberanamente. Deus é o protagonista principal do livro de Gênesis, assim como de toda a história, assim como de todas as escrituras. Uma hora vai aparecer Abraão, outra hora vai aparecer Isaque, outra hora vai aparecer Jacó, outra hora vai aparecer José, mas Deus sempre é o personagem principal, aquele que está agindo por trás de todas as coisas. Ainda que estejamos estudando a história de Isaque, ainda que nós estejamos olhando aqui a história dos nossos patriarcas, a gente vai ver e vai se firmar nessa verdade de que tudo que acontece na vida de Isaque, tudo que aconteceu na vida de Abraão, tudo que vai acontecer na vida de Jacó, José e durante toda a história das Escrituras, é Deus que está governando tudo o que está acontecendo ali. O trecho continua e mostra no versículo 20, e diz assim, versículo 20, finalzinho do versículo 19, Abraão gerou Isaque, e aí começa o versículo 20, ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Aqui nós podemos abrir um parênteses para mostrar como é que
Isaac, ele esperou durante 40 anos para que o Senhor cumprisse a promessa de Deus na vida dele. A gente vê que Deus havia prometido a Abraão que através da descendência dele, e essa descendência, Deus deixou claro que era Isaac, que ele seria uma grande nação. Ora, seria muito fácil para que Abraão, desde cedo, no costume da época, até hoje, os judeus geralmente não demoram muito para casar, e até aquela região do Oriente Médio. Mas você vê aqui que Isaac só foi casar com 40 anos. Isso nos mostra que ele estava o tempo inteiro firmado na soberania de Deus, firmado naquilo que ele sabia do que Deus havia prometido, e ele não se precipitou. Isso nos ensina algo tanto para os solteiros quanto para os casados. Solteiros que devem saber sempre que o Senhor está controlando toda a história. E o fato de Deus ter controlado a vida de Isaac não quer dizer que ele não controla a sua, que você está distante disso. Não. Deus controla tudo, todos os detalhes da nossa vida. O exemplo de Isaac é um exemplo de que nós podemos confiar de que o Senhor ele está governando soberanamente toda a história, inclusive a nossa pequena história. Depois de esperar 40 anos, Isaac finalmente se casou com Rebeca. Foi o que nós vimos no primeiro sermão. Certamente Isaac e Rebeca queriam começar a família logo. Mas nós vemos aqui que algo acontece que parece que aconteceu na vida dos patriarcas, né? Que geralmente tinha uma mulher estéril. E a gente vê aqui no versículo 21. Versículo 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. Certamente, irmãos, desde o comecinho, a gente vê que Isaac, ele entendia muito bem a questão da promessa de Deus, a questão de obedecer a Deus e saber que ele teria que casar com uma mulher da descendência deles, de não ter casado com qualquer mulher, como a gente viu no primeiro sermão. E quando Isaac casa com Rebeca, certamente eles já queriam logo ter filhos. Isso é algo que não teria por que eles não queriam, era um costume da época. Porém, Rebeca era estéril. E o que a gente vê de interessante é que nas 3 gerações, tanto a esposa de Abraão, Sara, tanto agora a esposa de Isaac, Rebeca, quanto também a gente vai ver na história de Jacó com Raquel, que todas eram estéril. Algo que Deus está ensinando aqui para eles. Eu acredito que se fosse muito fácil de eles terem simplesmente gerado filhos, até isso diminuiria um pouco ali do milagre de Deus na vida deles, porque a gente vê que todos eles passam pela mesma necessidade de necessitar da fidelidade de Deus, necessitar de que Deus fizesse um milagre na vida deles. E todos 3 esperam. Abraão esperou 25 anos, Isaac esperou 20 anos, como a gente vai ver aqui. Raquel também teve que esperar por anos para que Deus viesse assim a abrir o ventre e desse filhos para elas. Todos esses 3 precisaram viver pela fé, esperando que Deus fosse fiel em cumprir a sua promessa. Deus havia prometido que iria fazer deles uma grande nação, e eles sabiam disso. E eles se firmaram nessa verdade. Agora, nós olhando assim a situação por fora é muito bonito. Agora, nos colocando no lugar de Isaac e de Rebeca, imagine, o texto vai narrar lá em Gênesis 24 que Rebeca era uma mulher bonita, certamente uma mulher que gostava de trabalhar, inteligente, uma mulher capaz, porque ela deu água lá, tanto para o servo de Abraão como para os camelos. Uma mulher que mostra bondade e se tornou esposa de Isaac. E certamente ela deveria ter ouvido as promessas de que através de Isaac, Deus traria uma grande nação. Ora, se ela era a esposa de Isaac, espera-se que era através dela que iriam ter muitos filhos. Mas não era essa a realidade que estava acontecendo. Ao casar com ela, certamente esperava engravidar logo, Isaac esperava que ela fosse engravidar logo e dar à luz a um filho, como cumprimento da promessa de Deus. Mas nós quando olhamos esse texto aqui, nós vemos que 20 anos se passaram. Cadê os filhos? Rebeca está estéril, 20 anos se passaram.
Isaac já estava com quase 60 anos de idade e Rebeca ainda não tinha filhos. Mas acontece um detalhe interessante na parte B do versículo 21. Após ele aqui ser registrado de que Rebeca era estéril, diz assim o versículo 21: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E aí diz a parte B: o Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Quando a gente olha aqui esse versículo, essa palavrinha que é orar, ela tem um sentido, tanto no hebraico como na tradução do hebraico para o grego, que é chamada Septuaginta, é um sentido de implorar ou suplicar, não é uma oração qualquer. É como se Isaac ele tivesse orado por muito tempo, ele estivesse orando com um fervor, pedindo de fato que o Senhor cumprisse a sua promessa na vida dele. Muito interessante isso na vida de Isaac, porque ele sabia que Deus ia cumprir a sua promessa, mas isso não o isentou de fazer a sua parte, de orar. Isaac foi um homem de oração, e agora com quase 60 anos de idade, ele implorou ao Senhor em prol da sua esposa. O texto diz simplesmente que o Senhor respondeu à sua oração, e Isaac e a sua esposa engravidou. Certamente, quando nós oramos esse texto, essa não era a primeira vez que Isaac estava orando, dentro de 20 anos. A gente espera de que isso fosse uma constante, ou que Isaac estava orando, ou que Isaac vinha orando pela sua esposa, e ela engravidou. Outra coisa que nós podemos destacar aqui, e que podemos aprender com Isaac como esposos, nós que já somos casados, é que a melhor coisa que nós podemos fazer é criar um hábito de orarmos pelas nossas esposas, de orarmos para que o Senhor cumpra o seu propósito na vida delas. Parece que muitas vezes, depois que nós casamos, a gente se acomoda em relação a isso, a gente lembra de orar por muitas coisas, mas nós não colocamos as nossas esposas, os seus interesses, os desejos delas, colocamos os desejos do casal diante de Deus. A gente sabe que Deus vai cumprir a vontade dele em nossas vidas. Mas Isaac nos dá um exemplo aqui, um patriarca, aquele que foi um protagonista na história de Deus, dá um exemplo de que, apesar de saber que Deus iria cumprir a sua promessa, ele orou pela sua esposa. Ele orou para que Deus fizesse a vontade dele na vida da sua esposa. Nós, ao contrário de Isaac, muitas vezes temos coisas para resolver, alguma situação que nós queremos fazer, e muitas vezes nós tomamos logo as decisões, como é que vai ser o plano de ação, nós vamos planejar o que temos que fazer, da maneira que vamos fazer, e por último, nós oramos para saber se é a vontade de Deus. Parece que a escala ela sai invertida, né? Eu vou fazer aquilo que eu acho, planejo, e aí chega lá em cima eu oro para ver se Deus quer fazer isso, mas isso deveria ser investido. A gente deveria ter uma vida de oração pelas nossas esposas, pelo nosso casamento, e colocar todos os nossos planos diante do nosso Deus. Deus deseja que nós oremos como demonstração da nossa fé, como demonstração da nossa fraqueza e insuficiência, e que nós venhamos demonstrar que somos carentes do agir de Deus na nossa vida. O desejo de Deus não é apenas que, eu quero ver ali vocês orando como um Deus sarcástico, alguma coisa do tipo. Não, Deus deseja que nós oremos, porque de fato nós somos necessitados dele. Algumas pessoas às vezes perguntam, se Deus sabe de tudo, por que eu vou orar? Se Deus sabe de todas as coisas, por que eu devo orar? John Piper, ele responde essa pergunta de uma maneira muito interessante, uma analogia que ele faz. Ele diz assim, o prego nasceu para ele entrar numa tábua, mas a gente precisa bater para que ele entre. Da mesma maneira, Deus vai cumprir o propósito dele, mas o meio que Deus instituiu para que ele viesse cumprir o propósito dele foi que nós viéssemos orar. E nós, como carentes e dependentes de Deus, demonstramos que acreditamos nisso e oramos, colocando a nossa vida diante do Senhor. A primeira coisa que nós devemos aprender é que Deus é soberano e o seu plano é perfeito. O livro de Gênesis enfatiza a soberania de Deus.
e a sabedoria do seu plano eterno. Abraão e Sara esperaram por 25 anos por um filho. Isaac e Rebeca tiveram que esperar 20 anos para ter filhos. Jacó teve que trabalhar 14 anos para receber a esposa que amava. José teve que esperar 20 anos para se reconciliar com seus irmãos. Precisamos confessar, assim como Davi: eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Nós precisamos, assim, olhando a história de Gênesis, o desenrolar da soberania de Deus e da sabedoria de Deus no livro de Gênesis, nós precisamos nos dobrar, como Davi diz aqui no Salmo 31. Eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Como eu comecei dizendo, irmãos, muitas vezes parece que nós olhamos a história de Deus nas Escrituras, como Deus agiu maravilhosamente direcionando o seu povo. Mas nós parece sim que a nossa história está à parte da grande história de Deus. E que muitas vezes eu quero agir da maneira que eu quero fazer aquilo que eu quero e esqueço que a minha pequena história, ela faz parte da grande história de Deus. Assim como Deus controlou a vida de Isaac, controlou a vida de Abraão primeiro, a vida de Isaac, Jacó, Esaú, José e toda a história das Escrituras e toda a história até hoje. A nossa história não é diferente. A nossa pequena história, ela é controlada e guiada pelo grande Deus. Ela não passa despercebida. Eu não sei bem pelo que você tem esperado, pelo que você tem orado. Mas talvez, muitas vezes, você pode estar questionando o porquê. Por que, Senhor, o que está acontecendo? Ou por que está acontecendo dessa maneira? Ou por que não aconteceu? Por que aconteceu assim como eu não esperava? Um conselho interessante é que você deve confiar no Senhor de todo o seu coração e esperar nele. Não deixe de orar, não deixe de implorar, não deixe de esperar que a vontade de Deus seja cumprida em sua vida. O conselho do sábio Salomão para nós é: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Algum de nós podemos pensar e perguntar: por que Deus fechou o ventre de Sara, de Rebeca e também de Raquel? A realidade é que nós não temos uma resposta para isso. Mas nós podemos olhar pelo agir de Deus, que nós podemos ver que de maneira particular, Deus mostrou sua soberania e o seu poder em todas as situações. Apesar de nós não sabermos o propósito principal ali, que Deus não deixa claro, mas Deus tratou o coração de todos eles, em todas as histórias. O que nós vemos claramente é que a soberania de Deus e o poder de Deus, ele triunfa em todas essas situações. O versículo 22 mostra que havia, ali dentro da gravidez agora, no versículo 22, mostra que havia uma espécie de guerra dentro do ventre de Rebeca. Depois de Deus responder a oração, milagrosamente Rebeca engravidou. Agora há uma guerra lá dentro do ventre. Imagina numa época que não tinha ultrassom. Ela não tinha como saber o que estava acontecendo ali. Sabia que algo diferente estava acontecendo. A primeira atitude de Rebeca não foi querer calmaria. Não foi pedir que o Senhor parasse com aquilo que estava acontecendo. A atitude de Rebeca foi orar ao Senhor para entender o que estava acontecendo. Mais uma vez nós vemos o exemplo aqui na vida de Rebeca. No momento de dúvida, no momento de não saber o que as coisas estavam acontecendo, Rebeca foi orar, assim como seu esposo fez. Aqui nós aprendemos uma segunda coisa, que nós devemos orar no meio da provação. No meio das provações não há nada que nós possamos fazer primeiro a não ser orar. Nós devemos nos dobrar e confiar que o Senhor está controlando todas as coisas e por isso nós precisamos ir até a Ele. Diante da infertilidade de sua esposa, Isaac orou:
Rebeca, ao lutar com uma gravidez difícil, orou. Isaac e Rebeca, certamente, pelo que nós vemos, era um casal que orava, um casal de oração. Nos pontos decisivos de suas vidas, observamos suas respostas e inclinações dos nossos corações, ou dos corações deles, primeiramente. A grande pergunta para nós aqui é, olhando para a vida de Isaac e de Rebeca, vendo que diante das situações adversas, eles estavam orando primeiramente, e nós? Quando as situações não estão acontecendo bem do jeito que a gente quer, qual tem sido a nossa primeira atitude? Se dobrar diante de Deus, confiar que Deus está controlando todas as coisas e por isso eu vou orar, me dobrar diante dele? Ou eu planejo todas as coisas, ou eu organizo todas as coisas e por isso, e depois coloco diante de Deus? No versículo 23, o Senhor responde a razão da luta no ventre de Rebeca. O Senhor disse que ela estava grávida de 2 filhos, que formaria 2 grandes nações e que viveriam em conflito durante sua vida inteira. Mas não somente isso. Deus disse que o filho mais velho serviria ao filho mais moço. Isso é interessante porque observamos diversas vezes Deus escolhendo o filho mais novo para ser usado na sua obra. Mais uma vez aqui a gente vê um padrão de Deus, de muitas vezes quebrar o padrão humano. Parece que assim, existe um padrão bem organizadinho, que a coisa vai acontecer assim, e Deus vem e diz, não é bem assim, eu vou fazer assim. E mais uma vez Deus faz isso aqui na vida de Esaú e Jacó. Desde os dias de Caim e Abel nós vemos quando Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Por consequência, Deus escolheu a linhagem do irmão mais novo, Sete, da qual viria o Salvador. Mais tarde, Isaac, o irmão mais novo, foi escolhido ao invés do seu irmão mais velho, que era Ismael. José, o irmão mais novo, foi escolhido entre os irmãos para fazer uma grande obra. E ainda mais tarde observamos Davi, o irmão mais novo entre muitos, sendo escolhido e ungido para ser o rei de Israel. Por meio desses exemplos, observamos que um tema se repete muito na obra de Deus. É o tema da graça e do plano soberano de Deus. Nós vemos que muitas vezes eles planejam uma coisa bem certinha, mas o Senhor vem lá e muda, demonstrando a sua soberania e sua graça no meio de tudo isso. Seguindo a tradição histórica, o que se diz é que sempre o primogênito, ele deveria receber as bênçãos e a herança especial. Mas na economia de Deus, a bênção de Deus é oferecida a pessoas indignas e sem merecimento próprio. Eles todos receberam o que não mereciam. Você percebe o que Deus está fazendo? Se Ismael tivesse recebido, era direito dele. Mas Deus está quebrando ali algo e mostrando assim, não, eu estou fazendo algo, demonstrando na vida dessas pessoas que o que eu estou dando para elas é algo que elas não merecem. É exatamente isso que é o conceito de graça que a gente vê. Graça é uma bênção, uma dádiva que Deus concede àqueles que não merecem. É exatamente o que Deus faz na vida desses homens, desses diversos exemplos que nós vimos até agora. Nós podemos dizer que a maior dádiva ou bênção que Deus nos concede é a salvação por meio de Jesus Cristo e sua morte na cruz. Olhando para Jesus Cristo, olhando para o que Cristo fez na cruz, morrendo pelos nossos pecados quando nós não merecíamos. E isso nós não recebemos por merecimento próprio, mas inteiramente pela graça maravilhosa de Deus. É o que Paulo diz em Efésios 2:9. Ele diz que nós somos salvos pela graça e isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Deus está o tempo inteiro fazendo a sua obra avançar, o seu plano soberano avançar e demonstrando sua graça na vida de pessoas imerecidas. Já percebeu muitas vezes, eu estava conversando essa semana com um jovem que ele disse que estava em dúvida se Deus estava chamando ele para o ministério pastoral. E ele dizendo assim, cara, mas eu me sinto muito sem merecer isso. E eu disse, é isso mesmo, cara.
Ninguém merece. Você vai cuidar do povo de Deus. Deus salvou a tua vida, Deus transformou a tua vida, Deus mudou a tua vida e ainda te dá o privilégio de cuidar do povo de Deus. Tu acha que merece isso? Você acha que merece? Isso é graça. Esses homens e mulheres que participaram do plano inteiro de Deus, eles não tinham nada que merecia isso. Conosco também não é diferente. O fato de nós trabalharmos na obra de Deus, o fato de Deus nos dar o privilégio de trabalharmos para Ele, nós não merecemos nada. Desde alguém que limpa e organiza as cadeiras, a nós que estamos pregando aqui, é graça, irmãos. É graça. Nada de merecimento, nós não merecemos nada. O pastor que está na maior igreja, no melhor lugar do mundo, e o pastor que está naquela igrejinha lá no meio dos índios, que a Ana mostrou aqui, é graça de Deus. Não quer dizer que a graça de Deus na vida daquele irmão que está numa igreja muito grande é menor do que a graça de Deus na vida daquele que está lá no meio onde ninguém está vendo nada. Nenhum é pior do que o outro e nenhum é melhor do que o outro. Isso é graça. Deus, ele não pega aqueles capacitadinhos para fazer a sua obra. Ele nos capacita mesmo. É graça de Deus. É graça de Deus. Nós aprendemos com isso que a escolha de Deus, ela não está baseada na sua, está baseada na sua graça e não no nosso merecimento. Consequentemente, no Novo Testamento observamos ainda um tema ligado a este. Deus, ele estima os fracos, como foi no caso de Jacó. Quem acha que Deus é um Deus neutro, um Deus que não está ali tomando posição nenhuma, está inteiramente enganado. Deus geralmente escolhe pessoas menores, pessoas mais fracas para fazer as suas obras. A escolha da nação de Israel não foi porque em si era uma nação grande, mas porque ele mesmo faria uma grande nação. Você imagina Deus pegar Israel e dizer que faria de Israel uma grande nação? O povo ia achar que aquele povo era louco, e Deus fez. Quando Jesus pregava sobre a vinda do reino, ele não disse que era o reino para elites, o reino para aqueles que eram capacitados, nem mesmo para os mestres das religiões e nem mesmo para aqueles que se achavam que eram os mestres de todos. Mas ele chamou o leproso, ele chamou o pobre, ele chamou o marginalizado. Há no coração de Deus uma forte inclinação para abençoar e escolher pessoas desamparadas, quebrantadas e oprimidas. Isso porque tais pessoas reconhecem sua insuficiência e carência e demonstram uma dependência e busca genuína de Deus. Nós precisamos entender isso, que Deus, ele não está interessado em pegar aqueles mais capacitados, não. Aqueles que estão lá em cima, não. Deus, não é isso que Deus olha. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, no primeiro capítulo, os versículos 26 e 29, 26 ao 29, Paulo diz: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O Evangelho é algo que é uma mensagem que soa meio para loucos para aqueles que querem viver pela sua própria mente. Imagina você dizer que você vai ser salvo, mas para você ser salvo você precisa acreditar que alguém morreu numa cruz por você. Isso é loucura, é o que Paulo diz. E Deus chama essas pessoas aqui, humildes, aquelas que o mundo acha que não são nada, aquelas que são desprezadas, para mostrar o seu poder na vida dessas pessoas.
Qual é o objetivo disso? É para que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém pode chegar na presença de Deus um dia e dizer assim: ó, Senhor, esses dois aqui se converteram por causa do Senhor, viu? Mas aquele ali foi por causa de mim. Se não fosse eu ali pregando o evangelho, insistindo, ele não tinha se convertido. Ninguém vai poder dizer isso, irmão. Quem limpa esse chão aqui não vai poder dizer: Senhor, eu só limpei o chão só estava limpo por minha causa. Se Deus fizer um toquinho no seu cérebro, você não mexe nem suas mãos. Como que você pode limpar o chão e dizer que é por sua causa? Tudo é graça de Deus. Os versículos 24 ao 26, voltando aqui para o nosso texto. Como foi predito pelo Senhor, Rebeca deu à luz a gêmeos. Esaú significa cabeludo ou peludo. Agora você imagina alguém peludo. Esaú. É tanto que quando Jacó foi enganar o seu pai, ele colocou pelos de cabrito ali na sua pele, e o pai dele acreditou que era Esaú. Imagina quanto pelo esse rapaz tinha. Jacó significava aquele que agarra o calcanhar ou que segue em segundo lugar. Alguns até dizem que a Jacó pode significar enganador. Os versículos 27 e 28 nos relatam alguns detalhes interessantes quanto a esses dois irmãos. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Eu era pacato e cuidava das tendas. Esses versículos mostram forte contraste entre Esaú e Jacó. Interessante, dois filhos nasceram da mesma mãe, no mesmo momento, mas eram pessoas totalmente diferentes. Dois irmãos totalmente diferentes, como é o tema da nossa mensagem. Estes versículos nos mostram um forte contraste entre os dois. Esaú parece ser aquele cara mais impulsivo, de sair para grandes aventuras, caçador, de ir lá matar o animal, trazer e fazer a sua própria comida. Mas Jacó já parece ser aquele mais pacato, de casa, de fazer as coisas mais tranquilos. Um contraste muito grande. No versículo 28, porém, nós encontramos uma declaração triste em muitos lares, que em muitos lares é comum. Versículo 28 diz assim: Isaque amava Esaú porque saboreava sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. A história nos mostra que Esaú, ele tinha um coração mau, era um homem de coração mau. E mesmo assim, Isaque amava Esaú. Ninguém sabe por quê, certamente, como a Bíblia diz aqui, só pela comida dele. Isaque e Rebeca, um casal que orou, almejou tanto por ter filhos, acabaram tomando partido por filhos diferentes. Sem dúvidas, certamente eles amavam seus filhos, mas o texto mostra claramente que eles tomaram partidos para amar um e outro não. Ou um e outro menos, né? Esse favoritismo apenas serviu para exacerbar as diferenças entre os filhos. O favoritismo de Isaque e de Rebeca pelos filhos não mudou nada, não ajudou em nada, só atrapalhou. E aqui nós passamos para um conselho para os pais e mães que não caiam na armadilha da parcialidade. Quando o interesse ou o talento de um filho atrair sua atenção, vocês que têm mais de um filho, lembre-se de que filhos são diferentes. E vocês precisam amar os dois, ou os três, ou os quatro, quantos filhos vocês tiverem, iguais. Um tem um talento, o outro tem outro talento, mas Deus criou ambos, Deus deu de presente para vocês. E essa parcialidade não ajuda em nada. Os versículos 29 e 30, nós lemos: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado,
Chegou Esaú faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Nós não sabemos qual era a idade dos dois aqui, nessa época, não dá para saber. Mas certamente eles dois já eram homens formados. Esaú, ele estava indo caçar, não era mais uma criança ou um jovem. No contexto desses versículos, observamos o verdadeiro caráter de Esaú. Aqui nós vamos agora perceber a diferença das questões de olhar para as promessas de Deus na vida de Esaú. Esaú literalmente exigiu que Jacó lhe desse um pouco da sua comida. A versão Nova Almeida atualizada, ela coloca um termo por favor aqui, versículo 30, diz assim: e disse-lhe: por favor, deixe-me comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram o nome de Edom. Mas ao que parece no texto, quando nós olhamos no hebraico, e pelos comentários também que nós vemos, não é um pedido muito amigável, não. Diz que Esaú, pelo que nós olhamos e estudamos um pouco, esse texto, ou esse pedido é um pedido que ele está dizendo, como você chega assim: ei, me dá aí essa comida. Você está comendo alguma coisa? Ei, me dá aí essa comida. Não é um pedido formal ou um pedido educado, não é. Parece que Esaú usou uma linguagem rude com seu irmão. Essa ideia de comer é como se ele quisesse comer algo, uma ideia de os gados famintos devorando a sua comida, como se ele tivesse faminto e quisesse devorar ali a comida logo. Daí, quando ele pediu a comida vermelha, ele recebeu o apelido de Edom, que significa uma coisa vermelha, quando a gente vê aí nessa imagem. Essa questão aí de uma coisa vermelha que ele diz, ela tem um significado duplo, pois Esaú era ruivo e vendeu o seu direito de primogenitura por ensopado vermelho. Agora é interessante também a atitude de Jacó. Quando ele pede a comida para o seu irmão, parece que Jacó ele já tinha um plano ali na manga, né? Uma carta na manga. Não é algo que ele planejou em cima da hora. Não foi algo que ele planejou em cima da hora. Parece que Jacó já tinha planejado tudo. Em qualquer momento ele queria roubar ou pegar esse direito de primogenitura do seu irmão. Diz assim o texto aqui, a partir do versículo 31. Melhor dizendo, vamos ver aqui o versículo 30. Diz assim: por favor, deixe-me comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, o que me vale o direito de primogenitura? Ou seja, Jacó, no momento em que ele pede a comida, ele já disse: epa, peraí, eu lhe dou a comida, mas me venda o seu direito de primogenitura. Não é algo que é muito devagarzinho, ele planejou tudo isso aqui. A história termina com uma nota trágica, mostrando qual foi a atitude de Esaú. Então Jacó lhe disse: primeiro jure, e Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Nós conhecemos bem a expressão estou morrendo de fome, né? Quando a gente chega assim, estou morrendo de fome. Acho que muita gente usa isso, né? Estou morrendo de fome. Foi mais ou menos isso aqui que Esaú usou quando ele foi atrás de comida com Jacó. Agora vem uma pergunta que precisamos responder. O que era esse tal direito de primogenitura ou de irmão mais velho? E por que Jacó queria tanto esse direito? Parece que era algo assim tão besta, né, pela conversa, que eles assim discutem e parece que vendem em questão de minutos. Há alguns trechos, especialmente Deuteronômio 21, 17, 1 Crônicas 5, 1 e 2,
que nos mostra que o conteúdo do direito de primogenitura envolvia uma bênção material, também uma bênção espiritual. Não era só a questão de receber as bênçãos do pai, tanto material como bênção espiritual. Naquela cultura, o filho primogênito recebia a porção dupla ou dobrada da herança. Mas ele também se tornava o líder da família, especialmente no sentido espiritual, após o falecimento do pai. Aquele que era o primogênito, após a morte do pai, ele assumia tudo. A liderança espiritual, a liderança financeira, de tudo era o primogênito que assumia. No caso dessa família, a primogenitura determinaria algo ainda mais importante. Quem era que herdaria a herança ou a promessa abraâmica? De ter o direito de ser uma grande nação. Não era só assim, vai herdar as bênçãos de Isaac, vai só herdar a herança de Isaac. Não. Mas envolvia também uma aliança. Quem era que passaria a aliança para frente? Jacó não demonstrou graça e nem compaixão a seu irmão, mas viu a oportunidade de passar a perna por cima dele e levar vantagem. Essa é uma tendência natural para o ser humano por conta do seu pecado. Isso é natural até hoje. Muitas vezes a gente vê que os seres humanos eles querem passar a perna no outro, querem levar vantagem, querem sempre que a sua opinião seja aceita, ou que viver do jeito que querem e por isso trapaceiam. Isso é uma tendência natural do pecador. Agora nós vemos uma coisa interessante, que mesmo no meio de toda essa desgraça, no meio de uma família, Deus sempre cumpre o seu plano a despeito da bagunça humana. Interessante a gente ver aqui, rapaz, eles bagunçaram tudo, a história começa tão linda ali, Isaac orando pela sua esposa, a Rebeca também orando, e aí termina com uma trágica história, mas Deus está controlando tudo. A malandragem de Jacó deu certo. Esaú fez um juramento e vendeu o seu direito de irmão mais velho. Era apenas mais uma refeição para Esaú. Era só apenas mais uma refeição. Eu estou com fome, eu estava no campo, eu quero comer. E daí, o que importa esse direito de primogenitura? Parece que foi uma coisa tão casual, podemos até questionar, por que Deus permitiu que o irmão trapaceiro tivesse sucesso. Mas como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Podemos até discernir na história de Jacó que muitas vezes Deus permite que o ser humano erre para mais tarde ensiná-lo uma lição valiosa. Parece que às vezes Deus ele dá um pouquinho assim de corda para os seus filhos errar e mais na frente ele corrigir e mostrar a sua graça e mostrar o seu trabalhar. Olhando para a vida de Jacó, até parece que ele teve sucesso e queria viver uma vida tranquila, mesmo sabendo que era um trapaceiro. Parece que ia acontecer tudo bem. Mas a gente vê mais na frente que Deus ele corrigiu Jacó e que houve consequências até quase drásticas dessas escolhas de Jacó. E Deus ele puniu Jacó por isso. Deus ele não deixa os seus filhos sem correção. É uma bênção de Deus a correção. Nosso grande questionamento que nós devemos fazer olhando para esse texto, nesse trecho específico. Se nós estamos vivendo uma vida longe de Deus, nós estamos vivendo uma vida que está em desacordo com aquilo que Deus disse, a nossa atitude deve ser se voltar para Deus o mais rápido possível. Trapassa, o pecado, ele é enganoso e ele vai passar. Nós devemos nos voltar para Deus em arrependimento e pedir pela sua misericórdia. Em conclusão, não troque as promessas e bênçãos de Deus por uma porção de lentilhas. As últimas palavras desse relato são tristes e solenes. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O grande caçador, Esaú, caiu na armadilha de um caçador melhor e se tornou vítima da própria fraqueza. Aquele caçador, aquele
durão, foi enganado pelo seu irmão. Uma coisa que a gente vê é que Esaú, ele menosprezou a sua primogenitura e vendeu por uma porção, um ensopado de lentilha, algo muito barato, algo muito insignificante. Essa palavra desprezou significa desvalorizar ou não respeitar. O que isso mostra aqui é exatamente o coração de Esaú. Será que Esaú não conhecia as promessas de Deus, aquilo que Deus tinha prometido ao seu avô, Abraão, ao seu pai, Isaque? Conhecia. Mas Esaú não respeitou e nem mesmo levou em conta a promessa que Deus tinha feito. Para ele, a promessa de Deus era irreal ou meramente ilusória. Conversa é essa, rapaz, que Deus vai fazer de mim uma grande nação e que todas as nações da terra vai ser abençoadas por minha causa? Ele não levou em conta isso. Trocou a promessa de Deus por um prato de lentilha. Essa não é uma realidade muito longe da vida de muitos crentes. Quantos crentes hoje não têm vivido uma vida distante de Deus, uma vida de pecado, deixado as promessas de Deus, não estão vivendo de acordo com como Deus quer, simplesmente para viver pecados, coisas passageiras, uma vida triste, uma vida que ela é prazerosa por um momento e daqui a pouco acaba. Há muitas pessoas que trocam as bênçãos de Deus por algo que não passa de uma porção de lentilha. Aqueles que trocam sua pureza, sua integridade, sua família, ou relacionamento com Deus pelo pecado, o que recebe não passa de uma pequena porção de lentilhas. O diabo está constantemente colocando tentações, esse é o trabalho dele. Ele é o tentador, ele é aquele que quer tirar os filhos de Deus de um relacionamento com Deus. Pornografia, imoralidade, adultério, sonegações, impostos, mentiras, materialismo, ira desenfreada, qualquer outro pecado, indica o nosso desprezo pelas bênçãos espirituais que Jesus Cristo nos concede. Eu vi uma frase de que, na realidade, todo pecador, ele é um idólatra. Ele deixa de acreditar naquilo que Deus disse e prometeu para acreditar nele mesmo. Ele está idolatrando mais o seu desejo, está idolatrando o seu desejo e deixando de adorar a Deus. Qual o resultado de tudo isso? Uma porção de lentilha é tristeza, desilusão e desapontamento. É o que a gente vê mais à frente na vida de Esaú. Nós estamos constantemente sendo tentados a entregar algo valioso em troca por algo de algo sem valor eterno. Tudo isso a fim de satisfazer desejos e prazeres da carne. Não pense que isso aqui é só com alguns, é com todo mundo, viu? O diabo, ele tenta, se você ainda não passou por uma situação dessa, certamente você vai passar. De que o diabo vai tentar fazer você trocar as coisas eternas pelas coisas passageiras. Sabe por que vai acontecer isso? Ele fez isso com Jesus. Mateus capítulo 4 mostra o diabo tentando o próprio Jesus. Coisas passageiras, coisas eternas por coisas passageiras. Se ele fez com Jesus, não vai fazer com você? A escolha de Esaú por uma porção de lentilha serve para nos alertar quanto ao perigo de satisfazer os desejos da carne a fim de alcançar prazeres momentâneos. Só para descobrir que naquele ato acabamos desprezando as promessas de Deus para nossas vidas. A única coisa, o único sentimento que vai ficar é que você desprezou aquilo que Deus prometeu para satisfazer os seus desejos. Seja o que for, incline o seu coração para Jesus Cristo. Se você ainda não tem Ele como Salvador, confesse-o como Salvador. Receba o seu perdão e busque cumprir a vontade de Deus por meio de um coração obediente a Ele. Não vale a pena, irmãos, trocar o que é passageiro, trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Não vale. Não tem um exemplo que nós possamos contar de alguém que trocou as coisas eternas pelo que é passageiro e se deu bem. Não tem um exemplo. Você não consegue achar um exemplo. Como é que a gente ainda pensa em cair numa besteira dessa? Então, se por acaso você tem sido tentado
ou se você for tentado a trocar as coisas eternas por coisas passageiras, lembre-se que não vale a pena. Vale a pena a gente obedecer ao Senhor, confiar nas suas promessas e viver de acordo com aquilo que Ele quer. Vamos orar? Nosso grande Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelo exemplo, infelizmente, triste de Esaú, mas que nos ensina que nós devemos valorizar Tuas promessas e aquilo que o Senhor prometeu para nós, Senhor. Não nos deixe trocar as promessas de Deus, as Suas promessas, Senhor, pelas coisas passageiras desse mundo. Por favor, Deus, nos ajude. Ajude os meus irmãos a sempre olharem para as Tuas promessas. Diante das tentações, diante das provações dessa vida, que eles possam ser encorajados a olhar para as promessas eternas de Deus e se firmar nisso. E se alguém ainda não tem vivido um relacionamento contigo, eu peço que o Senhor abra os seus corações. Através do Teu Espírito Santo, faça a palavra quebrar esses corações de pedras e viver para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.